nos preparar para nós começarmos essa reunião, está bem? Só Amém. para todos terem uma ideia de como será a reunião, eu vou dar uma breve palavra de introdução, depois nós teremos um momento de oração, depois nós vamos cantar um hino, e aí nós, os presbíteros, daremos uma palavra para toda a igreja. Eu vou compartilhar um pouco, o Nélio vai compartilhar um pouco, depois o Zé Humberto. Depois, nós vamos abrir para os familiares darem um testemunho. Depois, os outros irmãos darem testemunho. Depois, nós teremos mais um hino no final, e aí nós concluiremos a reunião, está bem? Amém. Isso é para que todos saibam como será o andamento dessa reunião, tá bem? Amém. Nós vamos, então, começar agora. Amados irmãos, hoje é um dia diferente dos outros. É um dia que, por um lado, nós temos tristeza, mas, por outro lado, nós temos paz. Tristeza, porque nosso amado irmão Tiãozinho e a nossa amada irmã Grace partiram. E nós vamos sentir falta deles. Paz, porque nós pertencemos à família de Deus e nós somos um povo que tem esperança, porque sabemos que todos nós somos peregrinos aqui. Aqui não é a nossa pátria. Nós estamos só de passagem. E nós faremos essa reunião em memória do irmão Tiãozinho e da irmã Grace. Nosso desejo é que o testemunho deixado por eles seja um encorajamento para todos nós, para nós prosseguirmos firmes até a volta do Senhor ou até quando o Senhor nos chamar. Então, vamos agora destinar 2 minutos para que cada um de nós possa fazer uma oração ao Senhor. Uma oração para entregarmos nossas vidas a Ele. Uma oração para que nós estejamos conectados ao nosso Senhor. Amém? Vamos ter 2 minutos de oração, tá bem? Oração particular, individual. Fala para o Senhor o seu sentimento no dia de hoje. Fala para o Senhor. Amém.
Amém. Talvez muitos de nós tenham perguntado: Senhor, nós oramos, nós pedimos pela vida da nossa irmã Grace e pela vida do nosso irmão Tiãozinho. Senhor, por que você levou? Nós não estamos aqui para questionarmos o Senhor, porque Ele é o Senhor. Mas eu gostaria de compartilhar alguns princípios bíblicos na palavra de Deus nessa questão. Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 26. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Todo aquele que serve o Senhor tem esse sentimento. Aquele que conhece o Senhor tem esse sentimento. Nós estamos aqui para servi-lo. E o que nós queremos é que Cristo seja engrandecido no nosso corpo, por meio de nós, quer pela vida, quer pela morte. Aqueles que servem ao Senhor vivem na presença do Senhor, quer na vida, quer na morte. Engrandecem o Senhor. O Senhor é exaltado e glorificado. Versículo 21 diz: porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aquele que vive na presença do Senhor tem esse sentimento. Enquanto eu viver, eu vou viver Cristo. Se morrer, vai ser lucro para mim. Por quê? Vai explicar mais adiante. Versículo 22 diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós podemos ver aqui um sentimento de que partir e estar com Cristo é muito melhor do que ficar aqui. Mas ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Isso quer dizer o quê? Para aquele que serve o Senhor, que conhece como é bom estar com o Senhor, ele diz: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas enquanto eu ficar aqui, se é para eu ficar, é porque eu ainda tenho algo para cumprir nessa terra. Chegando agora esse momento, vamos tocar o hino S10. No teu falar
Esse é o sentimento de quem vive nessa terra e anseia encontrar o seu Senhor. Nós vimos nessa porção de Filipenses que Paulo diz: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se hoje nós permanecemos, é porque o Senhor ainda deseja nos usar nessa terra. Mas esse mesmo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui Paulo chegou um momento em que ele teve o sentimento que tinha cumprido a missão dele aqui na terra e que o tempo da partida dele havia chegado. Ele sabia que enquanto Deus quisesse usá-lo nessa terra, ele não iria partir. Mas ao ter cumprido a missão, Deus iria chamá-lo. Há uma carreira a correr, há um combate a combater e há uma fé a guardar. Quando nós concluímos isso, o Senhor nos chama. Números 20. Vamos dar uma olhada em Números 20. A partir do versículo 25, quando fala da partida, da morte de Arão. Deus diz para Moisés: toma Arão e Eleazar seu filho e faze-os subir ao Monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Nós podemos ver, baseado nesse princípio, que o nosso irmão Tiãozinho e a nossa irmã Grace, eles cumpriram a missão que Deus lhes havia dado. E por isso, o Senhor os chamou. As coisas não são como nós vemos. Nós devemos aprender a ver como Deus vê. Mas aqui, nessa figura que mostra de Arão, nós podemos ver que o Senhor fala para Moisés: toma as vestes de Arão, despe Arão de suas vestes e com eles veste Eleazar. As vestes eram as vestes sacerdotais. Se referia à função, ao ofício que Arão tinha. Se o Senhor chamou nosso irmão Tiãozinho, se o Senhor chamou a nossa irmã Grace, pode ter certeza de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor vai fazer com que outros irmãos e outras irmãs continuem o serviço que eles tinham diante do Senhor. Nós temos visto que o nosso viver é importante diante do Senhor. Existem aqueles que servem de uma maneira mais pública e existem aqueles que servem de uma maneira mais oculta. Nossa irmã Grace serviu muito e de maneira oculta, pessoal, cuidou de tantas pessoas. Mesmo nosso irmão Tiãozinho. Eu gostaria de falar um pouco do irmão Tiãozinho.
o irmão Tiãozinho e a irmã Leninha foram as primícias, foram parte das primícias do Evangelho ali na fazenda. Quando meu pai comprou a fazenda lá em Conquista, e daí contratou muita gente para trabalhar. Meu pai tinha um sentimento: eu vou prestar contas a Deus não da soja e trigo que eu vou colher, mas das pessoas que Deus colocou sob meu cuidado. Daí ele começou a pregar evangelho, convidou irmãos todos para pregar evangelho. E assim, a Tiãozinho e Leninha foram primícias e ajudaram a levantar a igreja em Conquista. E serviram muito quando eles viviam ali na fazenda. E mesmo chegando aqui em Uberaba, o serviço dele estava oculto. Nós podemos ver de que maneira, porque podemos ver pelas gerações seguintes. Temos a filha, a Meire, principalmente hoje, que serve muito, não é assim? As netas, tantas netas presentes na vida da igreja. Isso é um serviço oculto. A nossa irmã Grace também, servindo, cuidando de tanta gente, orando, ajudando, não é assim? Eu acho que esse é o testemunho de todos nós. Vamos agora passar o vídeo do último testemunho que a irmã Grace deu. Foi um testemunho para as irmãs e, na verdade, é um legado para a igreja Uberaba. Pode passar o vídeo? Amadas irmãs, é um privilégio estar gravando esse vídeo para vocês. Confesso para as irmãs que quando começou essa pandemia, eu não imaginava que fosse durar tanto tempo assim. E eu pensei, é só uns dias. E o tempo foi passando e eu fui distanciando do Senhor, distanciando da palavra, distanciando dos irmãos, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me resgatou. Irmãs, é um privilégio hoje, sabe? Todo momento que você liga o seu aparelho celular, você tem uma mensagem, você tem um compartilhar, você tem um hino, você tem um áudio. Irmãos, isso é maravilhoso, isso tem me sustentado, isso tem me dado graça para prosseguir no Senhor. O cuidado amoroso do Senhor por cada uma de nós, o cuidado dos irmãos, elaborar essa palavra para nós, o tanto de mensagem que os irmãos têm mandado, o tanto que tem sido rico ouvir-os compartilhar. Irmão, o Senhor é maravilhoso. E eu falo para os irmãos, está difícil sim ficar sem ver os irmãos, está difícil sem as reuniões, mas também é um privilégio que você pode estar fazendo as coisas que você está fazendo, no seu momento diário, no seu viver diário, e está desfrutando dessa palavra, está desfrutando do Senhor. Irmãs, é maravilhoso tudo isso. E eu gostaria de ler um versículo com as irmãs, que está em Mateus 24, até o 44. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficais também vós apercebidas. Quando a irmã falou para eu gravar esse vídeo, irmãs, eu pensei assim, se fosse o Senhor que estava voltando. A irmã me deu tempo para preparar. Irmãs, mas o Senhor, se nos chamar, nós não temos tempo. O chamado do Senhor é naquele momento. E eu fiquei muito assim, voltada para ele sobre essa palavra, ficai, pois, apercebida. Porque o Senhor vai voltar, irmãos, ou vai chamar nós no momento comum. A gente vai estar trabalhando, a gente vai estar vivendo a nossa rotina diária e vai ter o chamamento do Senhor. E não tem mais tempo, irmão, o nosso tempo é hoje. E eu fiquei pensando assim, bom seria se o Senhor voltasse enquanto a gente estivesse numa reunião, principalmente numa conferência. Mas o Senhor é justo.
porque na conferência, principalmente na instância, só cabe 10.000 pessoas, e os outros? Então, irmãos, o Senhor é justo, Ele vai nos chamar numa situação normal, numa situação de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, que o Senhor possa nos encontrar fiel, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem dispensado para nós, aquilo que os irmãos têm laborado para nós, que nós possamos desfrutar. Louvado seja o Senhor. Por esse testemunho, nós podemos ver que a nossa irmã, sem perceber, ela já tinha recebido um aviso do Senhor. Ela profetizou. E o que nos deixa felizes no espírito é que ela se preparou. Todo o viver dela, principalmente nos últimos tempos, testificaram que ela serviu e amou o Senhor até o fim. Eu creio que toda a igreja tem a paz e o sentimento de que ela é uma vencedora. Agora, eu vou passar a palavra para o irmão Nélio. Ele tem algo para compartilhar conosco. Amém, irmãos. No grupo da igreja eu compartilhei que não tinha palavras para comentar essa situação, tanto da morte da Leninha, da Grace, quanto do Tiãozinho, né, esposo da irmã Leninha. São irmãos com quem nós convivemos há tantos anos. Um misto de tristeza, porque não teremos mais a comunhão desses irmãos. Quando eu estava ouvindo agora de novo o vídeo da Grace, eu pensei, a ficha não caiu ainda. Eu estava pensando aqui como é ficar sem aquela comunhão, sem aquele sorriso dela, todo cheio de graça. Sempre que me via, ó, Nelhão, irmão, a gente sempre fica na expectativa do reencontro, né? Ficar também sem a comunhão do irmão Tiãozinho, na sua simplicidade, na sua serenidade. A gente fica esperando o reencontro, né, irmãos? É uma tristeza a gente pensar que a gente não vai ter, mas, por outro lado, como o Miguel compartilhou, é uma tristeza, por outro lado, é uma paz saber que esses irmãos estão no Senhor, que um dia nós iremos reencontrá-los, né? Essa é a nossa esperança, e isso que nos dá paz. E nesses momentos a gente vê como a igreja é a nossa família. A gente começa a lembrar dos momentos que vivemos juntos, das orações recebidas, das orações feitas juntos, né? Do apoio dos irmãos, né? Do carinho dos irmãos para com as nossas dificuldades, e às vezes a gente, sem querer também, a gente ajuda os irmãos e é muito mais ajudado. Então, um misto de tristeza e um misto de paz, né? Ao ver a irmã compartilhando e também aquela foto que colocaram, né, da Leninha, do Tiãozinho, né? Sempre que eu falo do Tiãozinho, eu me lembro da Leninha. Do Tiãozinho, no fundo, a Grace sempre... a gente não imagina
não imaginávamos que as coisas iam acontecer tão de repente e tão breve. E o compartilhar da Grace, como Miguel falou, ela estava profetizando, né? O Senhor voltaria num tempo de normalidade, num tempo dos nossos afazeres. Portanto, fica para nós a mensagem de que nós não sabemos a hora, quando o Senhor virá ou quando Ele irá nos chamar. Que sejamos fiéis ao Senhor, né? São exemplos que já foram citados que precisamos nos atentar a isso, né? De servirmos o Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou, sermos fiéis. A nossa irmã ajudou tantos irmãos na sua simplicidade, nos seus gracejos, no seu bom humor. Ela sempre serviu ao Senhor com fidelidade. Mas graças ao Senhor, o Senhor a preparou para isso, né? E que nós estejamos preparados para quando o Senhor voltar, quando o Senhor nos chamar, nós sentimos também, irmãos, que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Não fincar nossas raízes aqui, não. Não achar que ser chamado pelo Senhor é deixar coisas valiosas para trás, de jeito nenhum. O que fica para trás de valioso são só as vidas dos irmãos, né? São as nossas vidas que estão ao nosso redor, os nossos queridos. O resto, irmãos, é lixo, né? É lixo. Então, que aquilo que nós podemos viver, né? Hoje, que a gente tenha anelo em estar junto, né? Ter a posse disso o mais rápido possível, né? O mais breve possível, estar e falar como Paulo, né? Que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Para isso, o nosso coração tem que estar nos céus. Né? Nosso coração tem que estar nos céus, não nas coisas aqui da terra. Então, nós não sabemos a hora. Né? Jamais imaginávamos que depois desse vídeo da irmã, ela não estivesse mais conosco. Miguel perguntou, né? Às vezes nós perguntamos por que nós oramos, por que a Grace, pessoa tão jovem, né? Tão E nós vamos perguntar, Senhor, por que o Senhor revelou tantas coisas para ele e o Senhor o levou? Irmãos, eu ainda não tenho uma resposta, mas o Senhor sabe. Tantas coisas na nossa vida acontecem, nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração, a gratidão. Né? Nós temos que ter no nosso coração a certeza de que o Senhor faz o melhor para nós, o melhor para a sua igreja. Então, Miguel falou, né, que Arão teve as suas vestes despidas e foram vestidas no filho dele. Eram as vestes sacerdotais para cumprir, né, os ofícios de sacerdote. Eu espero que a vida desses irmãos, que as suas vestes também venham vestir a outros irmãos para cumprir os seus serviços sacerdotais, para servir ao Senhor. Que o exemplo de vida deles, né, que a fé que eles tiveram, a carreira que eles completaram também seja
um incentivo para nós, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Embora um misto de tristeza, mas também uma paz que excede todo o entendimento, porque cremos naquele que nos chama. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, abençoar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Eu queria passar a palavra para o Zé também, ele vai dar uma palavrinha para nós. Você, Zé. Amém. Amém. Todos os irmãos estão ouvindo? Sim. Amém. Louvado seja o Senhor. É um momento difícil para todos nós, mas nós temos de crer que nosso Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro e um Deus soberano. Esse Deus que é soberano, que sabe todas as coisas, e esse Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege, e conhece o coração de cada um de nós. Esse Deus que também chama os seus filhos para estar junto com Ele no seu reino. Perdemos 2 irmãos preciosos. Muitos irmãos não sabem, mas a igreja em Uberaba foi fortalecida e suprida pela igreja em Conquista. Nós que somos da geração mais antiga, nós fomos batizados na fazenda. E eu tive o privilégio de ser um dos irmãos que me batizaram, foi o irmão Tiãozinho. Irmão Tiãozinho, irmã Lenia, o irmão Sebastião Camargo, né, são as primícias de Conquista, e nós éramos fortalecidos pela comunhão, né, com os irmãos de Conquista. Nós tínhamos bastante comunhão, porque nós também trabalhamos juntos, né? Tiãozinho, o Sebastião Camargo também. Nós tínhamos boas comunhões. E era pessoas simples, que amavam o Senhor, amavam a palavra de Deus, e que na sua simplicidade tinha muita revelação da palavra de Deus e muito encargo pela igreja. Então, o irmão Tiãozinho fez parte da minha vida, da irmã Lenia, porque nós éramos ainda jovens aqui na igreja em Uberaba. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder servir junto com esse irmão que foi fiel àquilo que Deus colocou no seu coração, no seu testemunho, que alcançou muitas pessoas. Esses irmãos foram úteis na mão do Senhor. Deixaram um legado para cada um de nós. Por outro lado, também perdemos a irmã Grace. Irmã Grace tem uma coisa muito importante.
é a sua simplicidade e o seu amor pelos irmãos, pela igreja e pelo Senhor. Muitos irmãos sabem, alguns outros não sabem, né? Foi a minha irmã, companheira, né? Em todas as viagens possíveis para visitar as igrejas, em Campos Alto, Araxá no começo, né? Ela estava sempre disponível, com a mesma alegria, com a mesma disposição de poder servir os irmãos. A minha companheira das conferências, que sempre ia comigo, né? Ela e a irmã Tiana, e também ajudava, cooperava junto comigo em Tupaciguara e Araguari. Então, é uma irmã muito importante no nosso ministério, da edificação do corpo de Cristo para a região, para a igreja em Uberaba. Mas o seu testemunho é um testemunho muito forte. Quantas vezes ela me ajudou espiritualmente, era minha companheira, não somente de viagem, mas espiritualmente, com a sua paciência, com a sua longanimidade, né? Para cuidar dos irmãos, para não desistir, para apacentar os irmãos, para orar para os irmãos, ter visão. Ah, mas esse irmão é assim? Falta visão, falta a revelação da palavra. Temos de orar. Então, irmãos, nós, por um lado, estamos tristes, mas, por outro lado, estamos alegres, porque são irmãos, tanto o Tiãozinho como a Grace, vencedores. Estão no seio de Abraão, desfrutando a presença do Senhor. São os irmãos que deixaram um legado para nós e um testemunho de vida para nós. Que todos nós, como ela falou no vídeo, um será tomado e o outro vai ficar. Que nós possamos aprender as lições espirituais. Nós possamos aprender com o legado desses irmãos. Que o Senhor está voltando. A volta do Senhor está mais próxima de quando nós cremos. Então, irmãos, não vale a pena nós perdermos o nosso tempo com as coisas dessa terra, com as coisas pequenas dessa terra. Nós vamos buscar o reino de Deus, nós vamos buscar a edificação da igreja, nós vamos ajudar uns aos outros a ser um vencedor, a nos preparar pela volta do Senhor. Nós não temos mais tempo. Né? O Senhor está buscando os seus. E a volta do Senhor está muito próxima. Nós tivemos o último encontro que eu tive com ela, foi na reunião da Palavra, no Ministério da Palavra, na quinta-feira, juntamente com o Local 3. E enquanto ela ficou com o resultado do Covid, eu liguei para ela e nós oramos. E ela leu esse versículo que o Miguel leu para nós, de 1 Timóteo 4. Ela leu esse versículo para mim
Falou, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E ela frisou bem esse versículo 7 e 8. Nós vamos combater o bom combate. Nós vamos completar a nossa carreira, guardando a fé. E essas palavras que nós temos ouvido também, né, de Tessalonicenses, fala que a nossa estrutura da vida cristã é fé, amor e esperança. Nós precisamos, irmãos, ter a obra da fé, o labor do amor e a perseverança da nossa esperança. Eu agradeço o Senhor por esses amados irmãos que o Senhor permitiu estar conosco até no dia de hoje. Mas o Senhor o tomou para si. Nós agradecemos a Deus pela sua soberania e agradecemos a Deus pelos familiares, que o Senhor possa dar graça, dar consolo para cada um deles e o suprimento para que nós possamos prosseguir na nossa carreira. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Agora nós vamos ter oportunidade, né, para compartilhar um pouco testemunhos sobre o irmão Tiãozinho e a irmã Grace. Primeiro a gente vai dar a oportunidade para as famílias, tá? Então, os familiares que gostariam de compartilhar, eu vou habilitar aqui o microfone, né? Assim, permitir que vocês liguem o microfone. Então, quem for compartilhar, eu peço que ligue o microfone e os que estiverem ouvindo, manter o microfone desligado, por favor, para evitar interferências, tá? Então, só ligue o microfone quando for falar. Amém? Então, vamos dar a primeira oportunidade para os familiares, tanto do irmão Tiãozinho como da tia Grace, para compartilhar. Amém? Depois da família, o restante dos irmãos, quem tiver o sentimento pode compartilhar. Amém. Amém, amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Eu, pelo tempo que eu convivi com a dona Grace, que eu conheci da palavra do Senhor, na Bíblia, que foi a primeira Bíblia que ela me deu, foi muito precioso para a minha vida. Ela sempre me incentivava a orar, a buscar e estar sempre na presença do Senhor. Ela, assim, igual eu falo, não há palavras para descrever o amor que ela sentia pela igreja e pelo Senhor. E mesmo às vezes que ela estava com problema, triste, quando eu ainda morava na casa dela, ela sempre cantava os louvores com tanto amor, com tanta satisfação ali. Aí que ela louvava mais o Senhor ainda, sabe? Nos momentos de tristeza dela, ela louvava mais o Senhor. Então, ela foi uma irmã muito preciosa. Ela foi uma irmã que amou realmente a igreja, amou o Senhor. E todas as pessoas que estão, mesmo que não é da igreja, que estão mandando solicitações para nós, o testemunho deles é a mesma coisa, que a vida dela era para o Senhor. Tudo que ela falava, ela colocava o Senhor em primeiro lugar. Era o Senhor e a igreja. Então, ela foi uma irmã preciosa. Espero que todos os irmãos guardem cada palavra no coração dela. E o que eu tenho que guardar era sempre que ela sempre me falou.
que tudo levar diante do Senhor, se é da vontade do Senhor que seja feito. Então, se o Senhor recolheu ela, igual ela pediu para o Senhor recolher ela em paz, é porque era da vontade do Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos. Não sei se vai. Peraí. Amém, irmãos. Tanto a tia Grace como o meu pai, realmente, a gente olha para o viver deles, realmente é um exemplo mesmo, né? Essa semana eu estava conversando com o irmão Miguel, esses dias, né? Uma frase que o meu pai sempre falava, eu ouvi ele falar isso várias vezes nas reuniões do grupo familiar. Ele falava que toda vez que a gente falava sobre grande tribulação, sobre essas coisas, ele falava assim: eu quero que Deus trata comigo agora, em vida. Eu quero que o Senhor, eu quero passar pelo fogo agora, que o Senhor trate comigo agora, eu quero amadurecer, agora, enquanto eu estou vivo, porque depois na grande tribulação lá na frente não, eu quero que o Senhor cresça em mim agora. Então ele sempre falava muito isso, sabe? Então, e ele realmente ele foi uma pessoa que ele serviu o Senhor e viveu, ele tinha uma fidelidade, assim, irmão, com a família, com a minha mãe. Ele, nossa, eu não lembro de nada, assim, errado do meu pai. Nada, assim, realmente era um viver, assim, ele era caladão, mas ele lia muita Bíblia, ele buscava muito o Senhor, ele tinha comunhão pessoal dele com o Senhor. Ele não era muito de falar, mas ele tinha um viver, irmãos, que era assim, tão reto, sabe? Um viver muito reto diante do Senhor. E isso aí, nossa, eu dou graças ao Senhor por isso, sabe? E a tia Grace também é uma irmã que não tem palavras. A tia Grace, poucas semanas antes dela adoecer, ela me ligou para perguntar como é que a gente estava, e os meninos, preocupada com os meninos, porque ela, muitas das vezes que a gente ia para a chácara dormir lá com os meninos, ela ia também, né? Ela falava: Meire, você vai pra chácara esse fim de semana? Tem carona? Às vezes até ela ia, né? E ela, nossa, ela gostava muito dos meninos, ela amava muito a igreja, amava muito os irmãos. Então, um viver também assim maravilhoso, lindo de se ver, servindo ao Senhor, amando os irmãos. Então, irmãos, que não tem o que dizer, sabe? Realmente os dois foram assim vencedores, são realmente modelo para nós. Assim como muitos irmãos na vida da igreja, tem muitos irmãos muito preciosos, né? Então, que nós também possamos valorizar cada um dos irmãos mais e mais, aproveitar a oportunidade sempre mais e mais, de estar junto com os irmãos, de cuidar uns dos outros, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É isso aí que eu tinha que falar para os irmãos. Amém. Amém. Vai sair o seu lá? Saiu. Mais alguém da família? Da família do irmão Tiãozinho, da irmã Grace, gostaria de compartilhar? Bom, a oportunidade continua aberta para as famílias, tá? Mas então a gente vai abrir um pouco agora também para os irmãos. Claro, acho que creio que todos nós temos muitos testemunhos, tantos anos
servindo junto, estando junto, né? Tanto com o irmão Tiãozinho como com a irmã Grace. Então, por conta do tempo, irmãos, a gente só pede para que os compartilhares sejam breves, né? Para que dê tempo de mais irmãos compartilharem, amém? Claro, se a família quiser compartilhar ainda, continua aberto para a família. Mas agora, para os irmãos também, quem quiser compartilhar, podem falar. É só ligar o microfone. Amém, irmãos? Posso compartilhar? Então, irmãos, eu não posso me calar nessa noite. Eu fui um dos primeiros, assim, irmãos que teve contato com a Gleice, né? Foi através da Luzia que ela começou a ver a igreja. E naquela época eu pude ter o privilégio naquele primeiro amor da Grace, né? Porque quando a gente vê a igreja, é acendido em nós esse primeiro amor novamente. E a Grace, ela morava num lugar muito, assim, que naquela época era o término, era o ponto final do ônibus. E os ônibus não funcionavam muito bem aqui em Uberaba. É tanto que o Senhor, pela misericórdia dele, colocou no meu coração o desejo de buscar os irmãos, levar os irmãos para a reunião. E eu sabia da dificuldade do que era depender de coletivo, né? Então, nós começamos até numa saveiro que eu tinha, a gente tinha uma cobertura atrás, aí os irmãos iam tudo amontoado lá, na frente, e um no colo do outro, né? E eu lembro que eu passava também na casa do irmão Tiãozinho, ali da irmã Leninha, e eu ficava tão feliz de ver os irmãos dispostos aí para a reunião, com essa facilidade que estava havendo. Realmente o Tiãozinho era o irmão mais caladão, mas os poucos contatos que eu tinha, a comunhão assim, de poucas palavras, na verdade, não eram poucas, como poucas palavras, eram palavras assim, que enriquecia, a gente percebia o viver que ele tinha com o Senhor. É tanto que tem aí a irmã Meire, que é eu acho, uma irmã extremamente preciosa hoje para os nossos jovens, né? Serve os jovens. É tudo realmente um legado que o irmão Tiãozinho deixa, né? E com relação a Gleice, o que eu achava mais gostoso é porque ela nunca furava. Toda vez que eu ia pegá-la, que era o lugar mais distante que tinha, ela sempre estava pronta. E eu até quero desmistificar uma coisa. Irmãos, não era eu que servia ela que me servia. Porque ela criava em mim uma motivação. Porque quando eu chegava lá, ela estava prontinha para entrar no carro e vinha com aquela alegria típica dela que os irmãos conhecem. Irmãos, isso me dava uma força para mim continuar com aquele serviço, de buscar os irmãos, de levar os irmãos. Quando, com o passar do tempo, foi ficando mais difícil prestar esse serviço, até começou com o caminhão, depois a gente, além do carro, eu expus o caminhão. Mas começou a haver problemas, porque o caminhão não é um lugar adequado para carregar pessoas. A gente teve uma vez sofremos uma blitz, e ali foi complicado sair daquela blitz, e a partir dali, então, eu acabei não tendo condição de buscar mais os irmãos. A gente já adaptou bancos, né? Tentou fazer o melhor possível para os irmãos ficarem acomodados, mas as leis não permitiam. E aí houve uma preocupação. Eu pensei, puxa, a Gleice mora tão longe, lá é tão difícil para ela descer para a reunião, mas ela tinha visto, ela já tinha visto o Senhor e ela viu a igreja. E hoje eu tenho o privilégio de ter servido junto com essa irmã e tenho o privilégio de ver, sabe, irmãos, que todo investimento que os irmãos fizeram nela, houve resultado. Hoje eu queria falar para os irmãos o seguinte, irmãos, eu sou fruto de investimentos de vários irmãos. Eu sei que você também, irmão. A igreja tem investido em você. Então não dá mais para a gente ser enganado por esse mundo ou enganado por Satanás. A gente precisa responder esse investimento. Eu não quero mais me conformar em ser alguém que tudo aquilo que o Senhor investiu em mim, tudo aquilo que o Senhor colocou em mim,
eu deixar esvair. A irmã Grace e o irmão Tiãozinho não deixaram esvair. Até o último momento da vida deles, eles realmente colocaram para valer tudo aquilo que o Senhor investiu neles. Olha que palavra que a irmã Grace dá, olha que registro nós temos da vida dessa irmã. Então, nós temos realmente essa galeria da fé. Esses irmãos que hoje passam realmente como consagrados para essa galeria. Eu quero seguir os passos desses irmãos. Sabe, eu não quero que nada daquilo que os irmãos investirem em mim. E são muitos investimentos. Irmãos, eu reconheço, não vou citar nomes porque eu vou esquecer de nomes. O amor dos irmãos, o carinho dos irmãos, a palavra dos irmãos. E principalmente a família da Grace e o Maicon. Como é gostoso ter servido vocês e vocês terem me servido. Essa é a vida da igreja. Amém. 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 Amém, amados irmãos e irmãs. O que eu tenho primeiramente a falar é em agradecer, né, a Deus por ter me colocado no lugar certo, que é a vida da igreja. Porque Ele colocou muitas pessoas para cuidar de mim. Muitas pessoas. E uma delas foi a nossa amada irmã Grace. E realmente ela morava perto aqui de mim, né? Então, assim, automaticamente eu e ela foi se conhecendo, tendo muita comunhão, desde quando eu estou na vida da igreja. Então, assim, a gente ia para as reuniões juntas, né? Como o irmão falou, ela sempre estava pronta lá fora, esperando. Então, a gente ia para as conferências, quando eu comecei a ir para a conferência, né, em Sumaré. Então, ia junto. Algumas vezes a gente chegou a ficar no mesmo quarto e ela ficava me esperando para a gente ir para o auditório, para as reuniões, preocupando, assim, com a gente. Então, ela tinha esse cuidado com cada irmão, com cada irmã. E ela tinha o cuidado de orar pela minha família. Então, realmente, eu sou muito grata pelo Senhor ter me dado o privilégio de ter tido a companhia dela, de ter tido ela como companheira de oração. Inclusive, eu quero compartilhar com a igreja esse momento que começou de pandemia, né? Quando começou, em março. Aí, logo depois, quando começou a vir, né, essas reuniões pelo Zoom, ela me ligava, né, e perguntava se estava tudo bem. Eu falava, está tudo bem, graças ao Senhor, irmã. E ela ficou muito incomodada com tantos casos que estavam depois surgindo, né? A irmã Eufrásia, né, começou lá na África, né, que se infectou com o vírus. E também tinha a irmã da Lourdes, que estava enferma no hospital, com uma gravidade muito séria, né, que era uma cirurgia de alto risco. E ela teve uma comunhão comigo da gente marcar um horário para orar por essas necessidades da igreja. Então, realmente, ela era uma irmã que buscava muito o Senhor e ajudava muito a igreja com oração. E aí, até a gente pegou, né, esse versículo de Salmo 28, que ela falou assim, né, a gente tendo comunhão sobre esse versículo do Salmo 28, é um salmo que a gente, ao mesmo tempo, está pedindo ao Senhor e já está agradecendo ao Senhor o que a gente está pedindo, né? Agradecendo por Ele estar nos ouvindo, né? Então, a gente lia muito o Salmo 28, de 6 a 9, onde fala assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o
exalta-o para sempre. Então, amados irmãos, a gente orou muitos dias esse versículo. Muitos dias a gente orou esse versículo, intercedendo por cada pessoa enferma que estava no momento, pela nossa família, pelos nossos filhos, como ela orava pela Giovana e pelo Maicon, porque realmente o desejo do coração dela é que o Maicon e a Giovana estejam no caminho do Senhor. Então, assim, e o meu desejo que a minha família também, né, toda, meu filho, meu esposo, meu netinho, toda a minha família, ela orava muito pela minha família. Ela me ajudou muito em oração. Então, eu só tenho a agradecer e pedir ao Senhor que atenda o desejo do coração dela. Amém. Amém, irmãos. Eu não poderia deixar de compartilhar meu sentimento. Meu coração hoje está partido, muito triste, porque Grace, para mim, foi uma irmã muito preciosa e muito importante na minha vida. Uma irmã conselheira, amiga, companheira de viagem, pregação do Evangelho. E todos os dias eu ligava para a Giovana para saber a notícia dela, porque eu ficava ansiosa. Ontem, quando demorou dar a notícia, Giovana, cadê a notícia? A Grace fez parte da minha vida muitos anos, e antes da gente ter a chácara, a minha família, a família do Mauro, e todo domingo fazia rodízio, né? Na casa dela, na minha casa, na casa do Mauro. Então, nós criamos um elo muito grande. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito triste, muito, muito, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela completou a carreira dela. Grace, ultimamente, esses 2 meses, desde que começou a pandemia, a gente começou a fazer as reuniões pelo aplicativo na terça e na quinta. Nas reuniões, ela tem participado, estava participando conosco, então, assim, ela ficou bem mais próxima, né, mesmo nessa pandemia. E eu acho que nada que venha desabonar essa irmã, porque foi, assim, a mulher virtuosa, uma mulher muito virtuosa. E às vezes eu fico pensando assim que por que a gente não aproveita tanto a presença dos irmãos enquanto eles estão conosco? Às vezes a gente poderia ter ficado mais perto e às vezes não deu para ficar. Mas essa irmã me deixou um legado muito importante. É uma irmã que nunca eu ouvi ela falar de um irmão. Ela sempre, quando às vezes você questionava alguma coisa com ela, ela sempre falava, não é assim, você tem que pensar assim. Nós vamos sentir muita falta dela, porque é uma heroína. E eu quero deixar uma mensagem para o Mike, para a Giovana, que o sonho da irmã Grace é que o Maico e a Giovana fossem salvos. Quando veio essa situação da irmã, eu falei assim, o Senhor quer falar, quer trazer salvação para a casa dela. É isso, por isso que o Senhor está permitindo. Mas eu vi que é também isso, mas que ela já tinha completado a carreira dela. Quando eu vi aquele vídeo também, eu falei assim, ela já estava sabendo. O Senhor já tinha dado o sentimento para ela que ela ia partir. Mas amém. Jesus é nosso Senhor. Nós, eu queria também compartilhar com os irmãos, né? A história que essa irmã e tudo que ela proporcionou no nosso coração. Igual o Zé falou, ela é nossa companheira de viagem, né? Na pregação do Evangelho. Foi várias e várias idas para Campos Altos juntos.
Em todas as idas, nós desfrutamos muito o Senhor junto, né? Eu, ela, o irmão Sebastião Filispino, companheiros de viagem, de luta. Irmãos, realmente eu quero confessar que esse período de oração pelos irmãos, eu não tive coragem na minha oração de dizer para o Senhor, se fosse da vontade dele, podia recolher nosso irmão. Eu não tive coragem. Sempre eu pedia para o Senhor, Senhor, preciso tanto dessa irmã. Me ajuda, Senhor. Ela me ajuda a crescer. Mas eu entendi que o tempo dela já foi cumprido. Porque o Senhor é o soberano, né? Em todas as coisas. Isso que nos conforta. Por outro lado, ela que me ajudou muito, o Arilson falou desses almoços que a gente tinha nos domingos, antes de ter a chácara, nos trouxe muito, mas alinhou muito a gente. Eu tenho muita gratidão pelo Senhor de ter servido com ela, de ter conhecido ela, graças ao Senhor, igual nós conhecemos. É igual eu falei para a Nilza hoje, né? Falei para o Mário. Falei, Mário, a única irmã que chamava você de neto, o Senhor recolheu hoje. Porque ela sempre falava para nós, eu oro para que o Senhor um dia possa fazer o casamento da Giovana junto com o Mário, viu? Não, irmã, pode orar, se eu for da vontade do Senhor. E sempre quando ela ligava para nós, ela perguntava, cadê meu neto? Aquele jeitão brincalhão dela, que a gente vai sempre trazer aqui. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos. Amém, eu também. Amém. Amém. Janinha, pode falar, tia Lia, era a nossa companheira. Amém. É verdade. Gleice, eu perdi minha melhor amiga, minha companheira de todas as horas, em todos os momentos, de ligar todo dia uma para outra, ter comunhão e conversar, jogar a conversa fora, né? Ela gostava muito de piada, de postar piada. Aí deve ter uns 2 meses mais ou menos, ela falou para mim que ela não ia mais postar nenhuma piada, não ia mais passar para frente. Aquelas bobeirinhas, né? Os irmãos que conhecem, ela sabe. Aí eu falei, mas ela gostava tanto. Ela falou, a partir de hoje, eu quero ter um viver reto diante do Senhor. Eu quero estar limpa diante do Senhor. Sabe, irmãos, naquele momento eu ia perguntar para ela por quê, mas eu não questionei, sabe? Eu deixei ela comentar. Eu não critiquei, eu não falei nada, eu só ouvi. Aí passou, os irmãos sabem que no final do ano passado eu tive muito problema de saúde, e ela foi uma companheira assim, que me ligava todo dia, a gente se falava todos os dias. E aí eu olhei para ela, né, e falei, poxa, é uma coisa que ela gosta tanto, né? E ela deixou. Aí eu sempre ligava para ela, porque a gente se falava 2, 3 vezes por dia. Aí eu liguei para ela um dia à tarde, falei, o que você está fazendo? Porque ela vivia me chamando, vem para cá, Tiana, fazer um almoço, vem almoçar. Eu falei, não, Gleice, nós temos que ser obedientes, temos que ficar longe, né? E aí eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, estou copiando 1 Coríntios. Ela copiou 1 Coríntios e 2 Coríntios inteirinho, sabe, nessa pandemia. Eu falei, você está copiando? Ela falou, estou. Aí eu ainda brinquei, falei, você está fazendo dever de casa? Ela falou, estou. Eu estou aproveitando meu tempo livre, eu não quero encher minha cabeça de porcaria, eu quero, porque quanto mais você copia a palavra, mais essa palavra é infundida dentro da gente. Aí eu brinquei e falei, nossa, isso é muito rico, isso é maravilhoso. E hoje, sinceramente, irmãos, na conferência, sabe, as conferências a gente ia junto com o Miguel, com o Zé, eu falava que a gente tinha cadeira cativa, ou com o Miguel, ou com o Zé. Então, sabe, realmente o Senhor, assim, eu fico feliz que ela não está mais sofrendo, e ela cumpriu realmente a carreira dela, porque ela estava realmente desfrutando o Senhor, ela estava buscando o Senhor, isso eu vivi junto com ela, e a gente buscava junto, a gente orava junto, a gente compartilhava as mensagens junto. Então, eu louvo, agradeço o Senhor por ter me presenteado, né, com a amizade dela, e o tanto que a gente cresceu juntas, né? A gente compartilhava muitas coisas, ia para as conferências, desfrutava muito. E hoje eu passo esse encargo para a Giovana e para o Maico, volta para o Senhor, sabe? Joga tudo fora, tudo aquilo que não presta, sabe?
busque o Senhor enquanto há tempo, porque esse era o desejo do coração dela. E eu oro para que o Senhor possa vocês não se decepcionar por causa dessa partida dela, pelo contrário, sabe, ver que ela está com o Senhor, que ela teve um legado, que ela viveu, igual eu falei para o Maico, eu falei, Maico, a vida da sua mãe era a igreja, eram os irmãos, era o Senhor, e essa era a vida dela. E ela passou isso, deixou esse legado para a Giovana. Que o Senhor possa nos guardar, sabe, nos dar conformação, né? Que a gente possa ter uma vida, lembrar dela como aquela pessoa maravilhosa que ela era, desfrutando do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Realmente, os irmãos falando da irmã Grace, a irmã Grace é aquela pessoa que, quando a gente olhava para ela estava totalmente acessível a gente. Né? Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas, não tem essa receptividade. Mas a irmã Grace, toda vez que você olhasse para ela e dissesse um amém, ela estava receptiva, ela estava aberta para nós. Esse é o sentimento que a gente sempre tem dela. E eu queria falar um pouco do irmão Tiãozinho. Nós moramos no mesmo bairro há mais de 15 anos, né? Reunimos no grupo familiar todo esse tempo. Aqui é o nosso grupo familiar e a maioria das nossas reuniões sempre era na casa do irmão Tiãozinho e da irmã Leninha. Por que esse motivo? Porque a casa dos irmãos sempre estava aberta. Sempre que a gente falava, vamos marcar a reunião a semana que vem, seria onde? A irmã Leninha e o irmão Tiãozinho, não, pode ser aqui. Ah, não vai dar na casa de um irmão, pode ser aí? Pode ser aqui. Né? E o irmão Tiãozinho, eu tenho uma peculiaridade com o irmão Tiãozinho. Eu vejo via o irmão quase todos os dias. A gente não se falava, mas quando saía aqui, por estar sempre próximo, eu sempre via ele, sabe? Isso, a gente se encontrava, um gesto, um oi, um banar de mão, muitas vezes não se falava, mas eu via ele sempre, todos os dias, quase todos os dias. E 2 dias antes do irmão ficar doente, eu estive lá na casa dele, a gente orou, mas a irmã Leninha, e eu via que ele estava preocupado demais com a irmã Leninha, sabe? Ele falando que ela precisava cuidar da saúde, preocupado com a irmã, preocupado com a saúde dos filhos, do Magno. E olha como as coisas são. O Senhor o recolheu primeiro. Para ser bem rápido, nas nossas reuniões, a gente sempre fala, a gente compartilha, a gente está sempre funcionando nas reuniões, todos os irmãos falam e os irmãos sabem como é que é as reuniões. O irmão Tiãozinho era o último a falar. E em toda a sua simplicidade, todo o jeito dele de ser, ele dizia 2 ou 3 palavras somente, mas que resumia todo o sentimento da reunião. Eu admirava o irmão por isso. Ele simples, simplesmente assim, simples. Com 2, 3 palavras, ele dava o sentimento da reunião. Com 2, 3 palavras, ele mostrava tudo aquilo que talvez a gente passou 40 minutos, 1 hora, tentando explicar ou compartilhar para os irmãos. O irmão tinha esse amadurecimento quanto à palavra de Deus, sabe? Ele falava muito pouco, o irmão Tiãozinho. Mas a hora que ele falava, ele falava para o Senhor, falava do Senhor. E eu admirava o irmão demais por isso. Eu sempre, quando chegava das reuniões em casa, eu falava para a Raquel aqui, estava esperando o irmão Tiãozinho fechar a reunião. E os irmãos que reúnem conosco aí no nosso grupo familiar sabem o que eu estou falando. A Meire falou do que ele falava. Era um irmão de muito poucas palavras, mas de sábias palavras. Né? Fico com esse sentimento. Confesso para os irmãos que já tenho sentido muita falta dele, de ver ele, de olhar para ele aqui perto. Mas nós temos um Deus que é o Pai das misericórdias, um Deus de toda consolação, que sonda os nossos corações, conhece os nossos sentimentos e vai confortar tanto a família, a irmã Leninha, que deu um testemunho
grandioso, que a gente sabe que é do Senhor hoje, lá no cemitério, falou a família dela, e que o Senhor possa fortalecer cada um dos irmãos, toda a família do irmão Tiãozinho e a família da irmã Grace. Nosso sentimento não é só de perca, não, mas pelo contrário, é de paz no Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor. Irmãos, Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Também sou fruto, né, da Igreja em Conquista. E realmente eu posso dizer para os irmãos que eu, ainda adolescente, trabalhei junto com o irmão Tiãozinho. E, para quem não sabe também, ele tinha o apelido de Macalé. O nosso querido irmão Tiãozinho Macalé. Lá junto com o irmão Samuel, com a Mami. E eu sempre brinco, né? Mas isso é muito sério. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E eu sempre digo que eu fui criado aos pés de Samuel Mar. E assim também o irmão Tiãozinho. Nós tivemos realmente um grande privilégio de termos esse irmão logo no início da igreja, né, lá em Conquista. E a igreja em Conquista, também saber, né, agora o Zé Humberto disse, eu não sabia, e a igreja em Uberaba é fruto da igreja de Conquista. Então nós somos os privilegiados, né, de sermos frutos da igreja em Conquista. Eu, Ângela, hoje nós estamos mais aqui em Uberaba, mas continuamos servindo a igreja em Conquista. Temos um coração, um sentimento pela igreja em Conquista, né? E eu lá junto com o Jonathan, com o Fabiano, o Zé Humberto também falou do irmão Sebastião Camargo, né? Que da mesma época lá do irmão Tiãozinho. Então, irmãos, o que eu quero deixar, e a família do irmão Tiãozinho pode ter a certeza absoluta, porque eu tenho essa certeza que o irmão Tiãozinho, ele dormiu no Senhor, mas como um vencedor. E o que nós ganhamos de tudo isso, irmãos, que você não precisa ser tão eloquente, você tem que ser simples no Senhor. O irmão Tiãozinho, ele dormiu como um vencedor, e eu tenho certeza absoluta disso, e eu quero que a família tenha certeza absoluta disso, porque enquanto nós vivemos juntos lá em Jubaí, lá na Fazenda Boa Fé, o testemunho do irmão Tiãozinho era sempre um testemunho de muita simplicidade, muita humildade, mas um coração muito grande para o Senhor. Ele, assim também como a Leninha, os irmãos compartilharam, a casa deles realmente estavam sempre aberta para os irmãos. Então, que a família possa realmente ficar confortável. A igreja aqui em Uberaba, né, a igreja em Jubaí, Conquista, também pode realmente ficar tranquila, porque nós temos um irmão que venceu pela sua simplicidade. E é isso que ele deixou para nós, irmãos, que nós sejamos simples no Senhor. Né? Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer que o irmão Tiãozinho, nosso querido Macalé, tivesse um coração, uma boca para ofender qualquer irmão ou qualquer pessoa. O irmão Tiãozinho realmente foi um exemplo, um modelo de vida para todos nós. Para que nós sejamos, irmãos, simples diante do Senhor. Assim como esse irmão sempre foi. É isso que nós vamos sempre lembrar do Tiãozinho. Eu me lembro, né, quando ele trabalhava lá na Boa Fé, meu irmão Miguel explanou no início, ele era plantador, ele era colhedor, e quando eu trabalhava no escritório, sempre tinha um acerto de cartões, né, de serviço, acerto de colheita, acerto de plantio, tinha todo ali os seus controles, e ele com toda aquela paciência, aquela simplicidade, tinha que ficar ali, né, olhando o cartão dele para acertar tudo aquilo que ele tinha colhido no dia, quantos tanques de colhedeira, e ele na maior simplicidade, na maior tranquilidade, fazendo ali o seu cartão para que pudesse ser acertada a colheita, o trabalho do dia dele. Então, irmãos, o que eu posso dizer para a igreja em Uberaba é que nós possamos, de fato, nos alegrar no Senhor, porque hoje dormiu um irmão vencedor, com toda a humildade,
com toda a simplicidade, né? Ele conseguiu transmitir para cada um de nós. Volto a repetir, que é com simplicidade que nós vamos ser vencedor. Eu tenho tanta coisa para dizer aqui do irmão Macalé, do irmão Tiãozinho, mas o tempo é curto, irmão, não dá. Mas um dia, quem sabe, numa roda lá na chácara ou numa reunião da igreja, nós possamos falar mais do irmão Tiãozinho, porque aqui realmente o tempo é curto. Por tudo que o irmão fez por nós, com poucas palavras, com simplicidade, mas pelas suas atitudes, pelos seus atos, nos deixou um grande legado. E nós podemos ser vencedores através do modelo do irmão. A irmã Grace, eu tenho pouco a dizer dela, porque a minha vivência foi mais na igreja em Conquista, mas o pouco tempo que eu estou aqui em Uberaba, eu tenho certeza absoluta também que essa irmã dormiu no Senhor como uma vencedora. Porque ela vivia de fato o Senhor, ela tinha um coração para o Senhor. Eu vi as palavras dela junto com as irmãs. Então, irmãos, com simplicidade, com coração aberto para o Senhor, sem ofender os irmãos, sem apontar dedo, sem críticas, mas na simplicidade, nós podemos de fato sermos vencedor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Tem 20 anos que eu saí de Uberaba, mas Uberaba nunca saiu do meu coração. Eu conheci a irmã Gracinha, como eu chamava ela. Eu sempre chamava ela de Gracinha, porque essa era ela. Sempre rindo, sempre fazendo gracinha, mesmo... Parecia que ela nunca estava triste. Assim, cuidei do Michael. Quando o Michael tinha 10 anos, hoje eu mandei uma mensagem para ele e falei: Michael, para mim você ainda é aquele menino que a gente levava para as conferências naquela, como é que chama? Aquelas caminhonetes que o Ulisses tinha, ia todo mundo amontoado lá atrás. Michael, Meire, Miriam. E depois que eu saí de Uberaba, eu só encontrava ela nas conferências. Eu sempre perguntava por você, Michael. E vocês... Oh, Senhor Jesus, meu irmão, você tem o Senhor. E o Senhor está te chamando de volta. Eu quero muito te ver. Eu quero ainda ir para Uberaba te ver. E contar muitas histórias. E quero conhecer sua filha. E o irmão Tiãozinho e a irmã Leninha, eles foram para Uberaba há mais ou menos 30 anos, né? Que eles saíram da fazenda e foram para Uberaba, e foi onde eu os conheci. E eles entraram na minha vida num momento muito difícil, que eu tive um problema muito sério de saúde. E a irmã Leninha foi trabalhar comigo, me ajudou. Ela era uma amiga, ela foi como uma mãe para mim. E o irmão Tiãozinho sempre a desimpediu. E durante 5 anos, a irmã Leninha e o irmão Tiãozinho cuidaram quase todos os finais de semana do meu filho. Levava ele para a casa deles e cuidava e chamava ele de meu netinho. E eu sou muito grata. E tem coisas que a gente não paga, irmãos. E uma delas é gratidão. Meu coração vai ser eternamente grato pelo irmão Tiãozinho e por essa família, irmã Leninha. Meire também cuidou do meu filho, era pequenininha, brincava com ele, na verdade. E assim, o que eu guardo é a saudade desses irmãos, que eu nunca vi eles abrir a boca para reclamar, para falar de irmãos, nunca. Então, são irmãos que realmente foram juntas de suprimento, né? O irmão Tiãozinho foi aquela pessoa que realmente não falava muito e dava aquela risadinha com o canto da boca. Ele conversava um pouquinho com o Enos, porque era o netinho dele na época, ele não tinha netos, né?
mas sempre tratou com muito carinho. E isso eu nunca vou poder pagar. Os irmãos que não sabem, eu tinha restaurante, nós trabalhávamos de domingo a domingo. Então, viver de família de fim de semana, a maioria que o Enos conheceu foi na casa desses irmãos. Do irmão Tiãozinho e da irmã Leninha. Então, de certa forma, o Enos perdeu um vô. Né? Que ele não conheceu o meu pai, mas ele conheceu o irmão Tiãozinho na época. E o irmão Tiãozinho era essa pessoa. Ele não era de falar, mas ele tinha atitude. E eu sou eternamente grata pelo cuidado que ele teve com meu filho, ele e a irmã Leninha. Isso não tem preço. Só posso fazer é orar para que o Senhor sustente a irmã Leninha, a Meire, toda a família. E é isso, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos, né? Já está um pouquinho ultrapassado. Quero dizer também sobre o irmão Tiãozinho e a irmã Leninha, quando eu cheguei, com muita dificuldade. E a irmã Leninha me encorajou muito. Na época ela tinha um brechó. Ela me deu, não tinha roupas, ela me deu muitas roupas para mim e para os meus filhos. É o que tinha, ela supriu os irmãos. Um coração despendido de tudo, né? E a reunião de cuidado mútuo, quando eles foram morar no Manuel Mendes, ali na casa da filha deles, eu também anelava quando o irmão Tiãozinho, ele falava, ele lia a Bíblia, e ele orava, e eu voltava tão cheia, tão encorajada, pela simplicidade, o conteúdo que ele passava, que eu voltava para casa alimentada, porque eu vivia uma vida muito difícil, mas ele me encorajava. E a irmã Leninha também sempre me supriu. Então, nós temos um vínculo, a Meire sabe disso, de confiança, de oração, e é isso. E nunca abrir a boca para falar mal dos irmãos, né, mal da igreja, sempre satisfeito, passaram por tribulações sem murmuração, no acidente da sua filha, que o Senhor o levou. E quanto a tia Gleice era minha companheira de conferência. Ficávamos no mesmo quarto, a cozinha, eu era muito encorajada com ela. Crítica, sorria, ela era uma criança, ela não tinha malícia, tudo para ela sorria, era engraçado. Como gostava, eu falo, tia Grace, como você gosta do mal feito? Mas não era um mal feito, ela gostava de sorrir, ela gostava quando acontecia uma coisa assim, igualzinho uma criança. Então, eu falei para minha nora, falei assim, 3 dias atrás, se perguntasse, Dilma, a tia Grace um dia falou alguma palavra assim que você achou que você... Não, eu nunca ouvi sair da boca da tia Grace, nesse tempo todo que a gente ficou junto, alguma palavra que ela pudesse ter me ofendido. Então, assim, no 7º dia que ela estava com Covid, ela ligou para mim para saber da Krishna. E eu disse, e aí, tudo bem? Ela disse, não, tô doente. Eu falei, o que foi? Ela assim, tô com Covid. Do jeitinho que ela falava, Covid. Eu falei, mas o que é isso? Que convite bobo é esse? Ela disse, sei não. Aí nisso perguntei pelo Maico, pela Giovana. Giovana falou, chegou, falou um pouquinho comigo. Falei para Giovana cuidar dela, fazer um alimento forte para ela. Suco de laranja, a Giovana tinha trazido a laranja. E assim foi a nossa última conversa. Orei muito por ela. Orei muito. Mas eu cheguei uma hora que eu imaginei, Senhor, ela nos aparelhos, aquele sorriso tão lindo que ela tem. Será como está a boca dela? Aquela boca bonita, aquele sorriso bonito, será que está machucado? Então eu orei e disse, Senhor, eu me rendo a Ti, totalmente a Ti. Faça Sua vontade na vida dela. Eu não imagino ela machucada, judiada, por causa desse convite. E eu tive paz, muita paz.
E ela ia com o Senhor. Ela agora está no paraíso, como a gente leu outro dia, né? Que tem aquele lugar de espera, que tem um paraíso ali. Então ela está num lugar maravilhoso. E meu filho esteve aqui, eu quero ser como a irmã. Eu falo, Senhor, me prepara. Se vier uma situação, qualquer situação, eu não anelo essa oração. Fique, não. Eu quero estar preparado. O Senhor me mostrou uma linha de dimensão. A dimensão da terra, as trevas da terra, e a dimensão, a linha de dimensão, essa que atravessa o céu. Eu olhei para baixo e eu vi tanto sofrimento na terra. Tanto as trevas e tanto sofrimento. E meu filho estava com Covid. E eu falei, Senhor, realmente, eu estarei aqui somente para poder fazer sua vontade aqui na terra, porque na terra não tem nada para nós. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, eu também gostaria de compartilhar os momentos que nós vivemos com a Grace ali no grupo de oração. E hoje, né, quando nós tivemos a notícia, eu agradeci o Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu com essa irmã. Quando eu comecei a viver a vida da igreja, que os irmãos abriram para nós a reunião de oração, e passado um tempo eu conheci a irmã Grace, e ela foi aquela irmã que sempre nos sustentou, né? Sempre estava conosco, mesmo quando ela trabalhava, né? Dava um jeito de chegar mais cedo. E eu lembro das vezes quando nós reunimos ali na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, e eu observava que essa irmã chegava, irmãos, assim, de ônibus, sol quente, né? E sempre ali éramos poucas irmãs, né? E quando a Grace chegava, né, meu coração alegrava muito por ter aquela companheira, aquela coluna que o Senhor sempre usou a nossa irmã, né? Ali em oração. Quando nós mudamos ali para o Bucafé, né? A irmã estava ali conosco também, né? Sempre orando, né? Então ela sempre foi assim uma irmã, né, que sustentou a igreja, né? Quantos problemas nós passamos de família, e a Grace era aquela companheirona, né, nossa, sustentando, orando, intercedendo e sempre expressando o amor pelos irmãos, né, pelos irmãos que pararam no meio do caminho, né, que passaram por muitas situações. Então, irmão, ela nos sustentava ali com as suas orações, com a sua alegria, né? Então, irmãos, eu louvo o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu, e nós vimos realmente como a irmã Grace floresceu nesse jardim, né, de Deus da igreja em Uberaba, né? Então, irmãos, falando do irmão Tiãozinho, da irmã Leninha, foi o nosso primeiro grupo familiar da minha família, foi ali com os irmãos que nos sustentaram também, e era uma festa, irmãos, né? Com toda a simplicidade, meus meninos ainda pequenos, e eles nos recebiam com maior alegria, sem se importar assim, com o que criança faz dentro de casa, né? Mas nós fomos muito supridos pelos irmãos, né? Então, louvado seja o Senhor pelas ricas oportunidades, né, que o Senhor nos deu, né? E aqui, irmãos, nós vemos, né, a irmã Grace, ela foi uma das mulheres que fez história nesses dias atuais, né, para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém, irmãos? Eu sei que tem muitos irmãos ainda que gostariam de compartilhar, mas por conta do tempo, nós vamos cantar um hino. Amém? Claro, como vários irmãos falaram, depois nós vamos ter mais oportunidades para poder compartilhar, né? Tanto nas reuniões da igreja, como compartilhar com as famílias. Mas agora vamos cantar um hino, irmãos, que é o hino Por que
Ele vive. A nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida, irmãos. Na verdade, como lemos no começo, para o irmão Tiãozinho, para a irmã Grace, para eles, morrer é lucro. Eles estão realmente no paraíso, estão no seio de Abraão, com o Senhor, e eles vão ser arrebatados primeiro, né? Nós vamos estar juntos, nós vamos fazer de tudo, irmãos, para o Senhor voltar logo. Para apressar a volta do Senhor. Eu não sei vocês, mas acho que já deu essa terra, né? E o Senhor tem que voltar logo para a gente encontrar logo nossos queridos irmãos que já estão com o Senhor. Amém? E no reino estaremos juntos, desfrutando do Senhor durante o reino e durante toda a eternidade. Então, irmãos, o Senhor vive. O Senhor é a vida, é a ressurreição. Essa é a nossa esperança. E em breve estaremos junto com nossos irmãos. Amém? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Nós vamos cantar esse hino juntos. Depois vamos encerrar a reunião. Demora
Louvado seja o Senhor. Ele nos conduziu essa noite. O próprio Senhor nos conduziu. Essa foi uma reunião de família. Reunião da família de Deus. E o testemunho, o serviço, o viver do nosso irmão Tiãozinho e da nossa irmã Grace geraram muitos frutos. E mesmo na partida, ainda vão gerar muitos frutos. Que todos nós sejamos encorajados para prosseguirmos amando e servindo o Senhor. Aqui não é a nossa pátria, nós estamos todos voltando para casa, estamos todos indo ao encontro do nosso Senhor, do nosso Pai, que possamos encorajar uns aos outros a avançar, possamos ser despertados para não desperdiçar o que resta de tempo das nossas vidas nessa terra, mas que cada minuto seja contado diante do Senhor e tenha valor diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. E que o Senhor abençoe a todos nós, amados irmãos. Na semana que vem, na sexta-feira, nós vamos continuar as nossas reuniões. E durante todo esse tempo, vamos firmes, buscar comunhão. Eu fiquei muito alegre vendo o número de participantes no Zoom nessa noite. Que na próxima sexta-feira também muitos possam estar presentes. Muitos que se uniram a nós hoje possam voltar, para que nós juntos nos preparemos para a vinda do Senhor. Lembrando aquele pequeno vídeo da irmã Cleide, ela disse, né? Da irmã Grace, que a qualquer instante podia ter, ligando, né, nas mídias, tinha uma palavra pronta. Deus está falando conosco e nos preparando. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.